Oi, eu sou Fernanda de Souza Almeida e no vídeo anterior eu comentei um pouquinho de alguns desafios aos quais passei ao longo da minha jornada como professora de dança para crianças na fase da educação infantil. Hoje quero continuar falando sobre esses desafios, não no sentido de desestimular, de desanimar os futuros e as futuras professoras, mas no sentido de para que juntos possamos pensar, criar alternativas, brechas e possibilidades para que a gente consiga fortalecer a área e afirmar a nossa profissão. Além disso, compartilhar dificuldades e coisas que, ao nosso ver, na nossa expectativa, não deram certo, é importante para o nosso processo de acolhimento, o nosso processo de entendimento e de construção do saber da prática docente. Ajuda a gente a, poxa, com ela isso também acontece. É verdade. Eu não tinha pensado por essa maneira, dessa forma. Ela faz assim. E juntos a gente vai intercambiando saberes e construindo cada vez mais o nosso ser, a nossa característica, a nossa personalidade profissional. Na verdade, falar dos desafios da dança na escola é um assunto tenso, denso, amplo, complexo, e que daria muito pano para manga, pois vai muito além das coisas que eu vou trazer hoje. Se você quiser que eu aprofunde em algum desses assuntos, ou que eu comente algum que eu não falei, escreve aqui embaixo no comentário que eu gravo um vídeo sobre isso. Bom, um dos desafios que envolve a dança na escola está relacionado, como eu falei no vídeo anterior, à nossa inabilidade, à nossa dificuldade, nossa e da instituição, de lidar com o corpo, com as emoções, com o lúdico, com o sensorial, com a curiosidade, com a imaginação, e aceitar esses canais como legítimos para a construção dos saberes. Em especial com as crianças, que elaboram e reelaboram os seus saberes, essencialmente por meio desses canais, dessas características, por meio de uma intensa e de uma gritante corporalidade, sensorialidade, ludicidade, inventividade, expressividade multilinguageira, interatividade e tantos outros ADs que vem por aí junto com as crianças. Como eu falei, no outro vídeo eu já menciono algumas dessas questões, mas hoje eu queria abordar que, para além disso, há as imposições e as restrições aos quais somos e fomos colocados nesse nosso processo de adultização. Além disso, a formação docente com uma raiz ainda iluminista, descola o corpo da cabeça. Então, a gente vai virando professor que não sabe mais brincar, que não sabe inventar, que não sabe dançar. A gente para de ser curioso, de ter um brilho no olhar, de ser poético, né? E aí, a gente perde essa percepção e essa capacidade de escutar essa inteireza que é a criança nas suas múltiplas expressões e aceitar as suas bagunças organizadas. A gente não sabe lidar com o que foge ao nosso controle. Por essas e outras razões, o fazer artístico ainda é reduzido na escola como distração, catarse, passatempo, é uma coisa supérflua, porque justamente lida com esses aspectos aos quais são separados, são descolados da escola e a gente não sabe lidar. Mas, na verdade, a arte é uma forma de ser e estar no mundo. E criar é uma atitude diante da vida. Pensar criativamente é uma forma de perceber e construir os entornos. A linguagem poética é uma maneira outra de falar do mundo. Segundo Duarte Júnior, há duas instâncias as quais usamos para
elaborar o conhecimento, para conhecer o mundo. Então, existe a instância inteligível, que é dada mais pelo intelecto, pelo racional, pelo mental, organizada por meio dos signos, dos símbolos. E a sensível, a instância sensível, que é os conhecimentos provenientes do corpo, dos sentidos e da estesia. Estesia é o que atinge aos nossos sentidos, o que nos perturba, o que nos causa maravilhamento, o que nos chega, o que nos modifica. Isso é a questão da estesia. Ana May Barbosa diz que a estesia é a capacidade de perceber o mundo por meio das sensações, de uma escuta e de um olhar sensível. Em seu poder de perturbar os nossos sentidos, nos torna capazes de uma percepção mais íntima e intensa da realidade, nos fazendo prestar atenção aos detalhes que nos cercam, despertando olhares plurais para além do utilitário. Então, é esse olhar da diversidade, do acolhimento, da tolerância, esse olhar do detalhe que capta, que cria, que modifica, que sai do engessado, do rotineiro e do cotidiano. E são as formas sensíveis do saber que estão tão relacionadas à arte, ao movimento, às expressividades, aos sons, aos sabores, às visualidades, às materialidades, que nos permitem ampliar nossa percepção e essa sensibilidade para que a gente tenha um deleite maior frente às qualidades do mundo. E para que a gente descubra outras formas cheias de significado, não apenas a conceitual, o mental, o intelectual. Com isso, seria tão importante assumir esse tipo de saber que é o sensível na escola também. Além desses desafios que estão mais relacionados ao corpo, temos também que ultrapassar os obstáculos em relação aos espaços físicos. A escassez de espaços adequados, de infraestrutura, de som, de chão limpo, chão adequado para a realização das nossas atividades e as vivências corporais. Quantas vezes você não varreu o chão para dar aula? Quantas vezes você não levou a caixinha de som para garantir que tenha música na sua aula? Quantas vezes a gente não afasta as cadeiras e as carteiras para ter o mínimo de espaço necessário para a movimentação corporal? Além, é claro, da grande quantidade de pessoas por turma. Às vezes a gente trabalha com 30, 40 jovens numa turma, numa vivência dançante, de movimentos, de exploração. Outro desafio ainda é a presença da escola fortemente relacionada às datas comemorativas, realizadas naquelas famosas apresentações, coreografias de final de ano, que muitas vezes se tornam mero entretenimento, mera reprodução, repetição de passos para se fazer ver, né? Privilegiando o deleite das outras pessoas, né? O que os pais, os responsáveis, as instituições, os gestores querem ver, né? Aquela carta de apresentação da escola e a carta de apresentação das nossas atividades, né? Como se fosse um produto final, um resultado. E, na verdade, a gente tem que pensar muito que essa experiência do espetáculo, ela faz parte do processo de educação pela e em arte. Eu fui relutante durante muito tempo com essa história de espetáculo. Eu fazia, mas eu era relutante com isso. Mas eu fui entendendo ao longo do meu percurso que isso também é uma educação, isso também é o aprendizado. Se colocar em cena, se expor, estar na frente das pessoas, como esse corpo se dilata para se expressar, os momentos de pré-expressividade, o que se passa nas coxias, nos bastidores, como a gente ensaia, a organização e a relação da música, do figurino, do cenário, a escolha de espaço. Então, existe muito saber sendo construído aí. A questão é o como a gente entende se esse espetáculo ele é participativo, ele é colaborativo ou se ele é uma experiência feita para agradar
os pais, a instituição, né, os gestores. É uma experiência da criança ou é uma experiência para ser literalmente apresentada? Essa é a questão central, né? Para quem é essa experiência? Na verdade, como eu fui trabalhando ao longo do meu processo? Então, eu trabalhava numa escola que, sim, esperava o espetáculo de final de ano e eu concebia como um produto, um resultado de um trabalho desenvolvido ao longo de um ano. E daí, para não ficar treinando essa coreografia, aula, né, para que fosse um processo, eu passei a trazer uma mudança por ano, fazer com bastante calma, com bastante paciência. Toda mudança, eu fazia uma reunião com os pais, eu explicava para eles, eu argumentava com a gestão e, principalmente, eu deixava muito claro para as crianças, porque as crianças apropriadas disso chegavam em casa e depois comentavam. E os pais iam entendendo ainda mais esse processo. No próprio dia da apresentação, eu também entrava em cena, me apresentava e falava um pouco desse processo e do que eles iriam ver, mas em relação ao processo. Eu não dava palestra, porque os pais não estavam lá para ver isso, eles estavam lá para ver as crianças. Mas era uma maneira de ir trabalhando paulativamente. Então, as mudanças, elas são possíveis sim, só que precisa de paciência, de tempo, de resiliência, de resistência, de muita argumentação, estudo, enfim, né? Por fim, por último, e não menos importante, o desafio que eu queria trazer hoje para vocês são as barreiras culturais e religiosas aos quais enfrentamos na escola. Pela dificuldade da comunidade educativa em lidar com o diferente, com a diversidade, com o conhecimento, com a cultura e a arte que são produzidas pela mídia, pela rua, que são produzidos por grupos sociais economicamente menos favoráveis, ou, as que têm raiz afro-indígena. Isso acontece por uma falta de informação, por preconceitos e posicionamentos que estão pouco dispostos ao diálogo. Na verdade, esses saberes são saberes como outros. Trabalhar com danças de raízes afro-indígenas não é trazer ideologia, não é trabalhar com uma religião, mas trabalhar com uma cultura, com um patrimônio cultural da humanidade, né? Então, são questões que precisam ser vistas e trabalhadas dessa maneira, né? Por que a gente pode, na escola, trabalhar com mitologia grega, falar dos deuses e das festas, e não pode fazer o mesmo com a mitologia iorubá? Onde está a diferença? Na falta de informação. Num costume eurocentrado, numa tradição iluminista da educação, da escola, né? Nesse sentido, a gente acaba vendo muitas práticas educativas hegemônicas, engessadas, que reproduzem os padrões dominantes acerca de modos de se viver. Nas escolas de educação infantil especial, a gente vê as paredes repletas de Hello Kitties, Cinderellas, Minions, Brancas de Neve, padrões Eurodisneys, príncipes e princesas como exemplos de bom comportamento, modelos de beleza, brincadeiras, brinquedos, atividades, cores de meninos e meninas, né? A gente ainda escuta muito que balé é coisa de menina, que dança é para menina, e aí divide, né? Metade vai para dança, metade vai para o judô, para capoeira, né? E tudo isso vai limitando as possibilidades e as potencialidades das crianças e desvalorizam as singularidades e outras formas de existir e pensar. Também, a dança, ela aparece no espaço educativo como um meio para ensinar outros conhecimentos, como um meio para abordar conteúdos pedagógicos. Ela é utilizada em atividades de musicalização, com movimentos que imitam as letras das músicas. Todas essas iniciativas, a dança como espetáculo, como musicalização, para ensinar algum conteúdo, não pode ser desvalorizada e revela a abrangência dessa área de conhecimento, né, dessa dança.
Entretanto, essas formas únicas da dança estar na escola deslegitima os saberes que são próprios da dança, esvaziando a dança como uma área de conhecimento. A dança como arte, com seus elementos, metodologias, processos de criação, ainda está pouco presente nos universos educativos formais em relação à demanda brasileira. É claro que ela está aí, é claro que ela acontece, é claro que temos exemplos de coisas lindas acontecendo, diferentes, né, que favorecem outros modos, que favorecem a criação. Mas em função de uma grande demanda, isso ainda é pouco. Inclusive, nos meus textos, eu parei de falar sobre isso porque eu estava cansada. Mas eu fui percebendo que precisa falar, refalar, retomar, porque ainda não está consolidado. Para que essas mudanças, então, aconteçam, é necessário a gente continuar insistindo, com paciência, com tempo, com resiliência, com união das nossas vozes, explicar, argumentar, mostrar e comendo pelas beiradas. Né? E todos esses desafios vão influenciar a formação docente e a pesquisa, trazendo outros desafios para o campo da dança. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Aproveita e manda esse aqui para algum familiar, para responsável, para direção, para coordenação, para professores de outras áreas do conhecimento, para que a gente gere esse efeito multiplicador e ajude a impulsionar as transformações que a gente precisa que aconteça da dança na educação. Espero que você tenha gostado e até!